Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estamos aqui com o meu time de 5 estrelas em 4K e hoje nós vamos falar sobre manutenção de elevadores, manutenção, modernização, todo esse contrato que nós temos que lidar e esses prestadores que a gente tem que lidar, que é um baita desafio para a gente. Roda a vinheta, diretor. Pessoal, voltando aqui, hoje a gente vai falar sobre manutenção de elevadores, modernização, todo esse processo que a gente tem que passar nos condomínios. É um dos contratos mais importantes que a gente tem, mais custosos e que tem um monte de problema que acontece todos os dias, porque o elevador não para no condomínio o tempo inteiro e a gente tem que estar sempre atento. Antes de você passar para o Carlos, que eu já sei que ele que vai começar, é um contrato obrigatório. É um contrato obrigatório. Carlos, vamos lá. Ela conseguiu exatamente mencionar aquilo que eu ia começar falando. Mas tudo bem. Mas fala então que é o meio de transporte, Isso, que é um dos mais seguros. Não, é o mais seguro do mundo, o elevador. Para quem não sabe, curiosidade, é aquela, como é que chama? Cultura inútil. Não é tão inútil, não. Não, do ponto de vista de segurança, para quem não sabe, é o meio de transporte mais seguro do mundo. É que ninguém entra no elevador pensando que vai morrer, Exato. né? No avião já é diferente. Mas a análise é diferente. Tem gente que tem medo de o número elevador. de pessoas que usam constantemente o número de acidentes fatais. Então, realmente é muito seguro. Mas, como a Priscila já comentou, esse é um dos poucos contratos dentro de um condomínio que é absolutamente obrigatório para um síndico manter um contrato regular de manutenção mensal, tá? Isso é lei. Se você tentar economizar dinheiro por esse lado e tiver algum problema, síndico, pode ter certeza que você vai arrumar uma dor de cabeça jurídica para você. Do ponto de vista, você também comentou, né, Rogério? É também um dos contratos mais caros de condomínio. Por quê? Porque você está falando de um equipamento que precisa ter um técnico mensalmente no condomínio vistoriano, 1 ou 2 ou 3 ou 5 ou 15, dependendo do tamanho do condomínio, né? Você tem que ter o técnico vistoriando todos os meses, né? Você tem o famoso contrato com peças e sem peças, que também é famoso no mercado. O próprio nome já diz, aquele contrato em que você tem as peças incluídas, com exceção aquelas que estão, né, que quebram por uso, por desgaste. Eu digo, para ficar mais fácil das pessoas tipo pastilha pegarem... de freio de carro. Mas eu coloco o seguinte, aqueles, por exemplo, botoeiras, aquilo que está em contato direto com o usuário, que pode ser quebrado pelo usuário, aquilo normalmente não está coberto no contrato, né? Já os 100 peças é quando dá um problema, você tem que bancar tudo. E, cá entre nós, né? Haja custo alto para peça de elevador, né? Não que ela custe exatamente isso, mas as empresas de manutenção, elas cobram caro por isso. E a gente sabe disso. Então, Carlos, é importante ressaltar que além do contrato de manutenção ser o mais caro, o elevador, se não for o equipamento mais caro que tem no condomínio, é um dos mais caros, né? Porque um motor de elevador, uma cabine de elevador custa um preço absurdo. É muito raro dar problema na cabine, mas o motor, com oscilação de energia, com água, com seja lá o que for, a gente tem muito problema, né? E nós ficamos presos às fabricantes. Mesmo que a gente não tenha o contrato de manutenção obrigatório com o fabricante do elevador, quando você precisa de uma peça, obrigatoriamente você tem que recorrer a eles. Ou a empresa que você contratou vai recorrer a eles. Exatamente. Então, é muito complicado. Ou vai te cobrar uma peça nova e te entregar uma peça recalchutada. Também tem essa, né? E é uma coisa que... pensa o volume de uso de um elevador no condomínio e o caos que causa a parada de um elevador. Nossa, terrível. Eu tenho, assim, tem condomínios que tem 200 unidades, 300 unidades, tem 2 elevadores. Se para um, vira um caos. Não, mas Caos mesmo. teve uma vez que
Foi perto do Natal ou foi perto do... Foi entre o Natal e o Ano Novo. Entre o Natal e o Ano Novo, estourou um cano. Mas eram nesse tem 3. Mas foram os 3 Foram que quebraram. 3. Estourou o cano, molhou todos os equipamentos. Teve que ficar 6 dias desligado, os 3 elevadores. Eu já passei por maus bocados com o elevador. Então, assim, é uma coisa complicada. O Carlos acho que podia contar a história que você pelo motivo que você propôs esse tema, e os cuidados que a gente tem que ter, né? Tanto com a empresa, quanto com o uso, com as regras, com os passageiros. Eu acho que é importante a gente trazer para esse lado. Por um acaso, essa semana aconteceu um episódio que é a primeira vez que eu vejo, não apenas na área condominial, mas na minha vida inteira, né? Porque moro em prédio já há muitos anos. Mas no condomínio que eu moro, numa das torres, o elevador de serviço, graças a Deus não tinha ninguém dentro da cabine. O elevador de serviço deu um problema na roldana lá em cima que faz o cabo girar de sustentação do elevador. Houve um travamento da roldana, deslocou a cabine, deslocou dentro do poço, ao passo de que ela afastou-se da parede na porta do elevador. Então, para quem está do lado de fora, consegue ver a cabine deslocada e consegue olhar o poço do elevador. Tal foi o nível de gravidade. Isso gerou boletim de ocorrência na delegacia. A empresa de manutenção do elevador lá já está sendo processada pelo condomínio por uma série de problemas de manutenção. E veja, estamos falando de fabricante, não estamos falando de empresa terceirizada não para manutenção. Enfim, foi uma situação bastante crítica e que agora, obviamente, pela criticidade, pela gravidade do que aconteceu, está todo mundo apavorado, preocupado. Como assim? Como é que deixam acontecer? Foram vistas, por exemplo, nas fotos que soltaram, viu-se que tinha pedaços de estopa na engrenagem da roldana, que obviamente aquilo foi deixado por algum técnico e acabou criando esse problema. Enfim, isso eu acho que também é um alerta grande para todos nós, né? Para nós vermos que mesmo as grandes empresas do mercado, tá, elas começam a deixar bastante a desejar na parte de manutenção e que começam a deixar a gente mais preocupado ainda, porque até então se tinha meio que aquele mantra, né? Os profissionais que trabalham para essas empresas, né? E eu entendo que uma acaba saindo dessas, indo para outras, montando as suas próprias. Falta de um pouco de respeito mesmo com o trabalho que está sendo executado por parte dos profissionais que estão servindo as empresas de uma forma geral. Eu penso que essa questão de responsabilidade, responsabilização por quem presta a manutenção é que está deixando a desejar. Sim. Isso é gravíssimo. Eu tive contato com uma das grandes, né? Porque, em geral não, né? Na prática mesmo. São 3 grandes que tem no Brasil, sim, né? Verdade. A Otis, a Atlas e a Thyssen. São as 3. É verdade. Eu estava conversando com um técnico de uma das 3 e ele falou que, num passado, um técnico, ele era responsável por X equipamentos. Hoje em dia, esse número já mudou para 3x. Então, o cara que fazia, vamos supor, 10 elevadores por semana, porque tem por mês, né? Porque tem uma rotina ali. Hoje em dia ele faz 30. Então, é claro que o trabalho tem a questão da automação e tal, mas o trabalho já fica prejudicado. Não consegue mais ter aquela atenção e tal. O nível de detalhe da inspeção é diferente. Não é nem o detalhamento. A gente faz bastante, quando necessário, a gente faz laudo dos elevadores, né? E sempre, todos vêm com sujeira, do tipo, o cara deixa o óleo cair, ele não limpa. Eu ia chegar nesse ponto, que assim, chegou num ponto de você colocar o fabricante do elevador para fazer a manutenção e você contratar um terceiro para inspecionar o trabalho do cara que deveria fazer. É uma coisa maluca. Mas isso tudo é todo problema de mercado, do tipo, os caras estão baixando os valores para cobrar menos dos condomínios, porque
A concorrência com as empresas de segunda, terceira linha também acabam sendo Exatamente. um grande... O que a gente passa também, né? Como síndico. Só que aí você acaba colocando... Qualidade fica em xeque. Exatamente. só Exatamente que aí isso. você tem um Eu ia falar que detalhe. o grande problema é o dinheiro. Mas o grande problema para sei esse tipo exatamente de o que o cara vai empresa falar. é que você está falando de De vidas vidas, humanas. isso. Exato. Então, você pegar e negligenciar peças, manutenção, a parte de vistoria, e acontecer um acidente que possa ser fatal, eu imagino que essas empresas devam ter um seguro bastante significativo. Eu concordo com você, Carlos. Mas aí também, disso também depende a saúde da empresa. Porque a partir do momento que... Suposição, tá? Eu pago hoje R$3.500 de manutenção em um condomínio. Aí vem a empresa X e me oferece por R$1.500. Eu tenho que entender como funciona, certo? Eu não estou falando que quem cobra barato não é bom. Mas a gente tem que entender como esta empresa funciona. E se essa empresa pode te dar um suporte que vai cuidar da vida das pessoas daquele condomínio. É o nível de serviço. Em relação ao elevador, certo? É a mesma coisa que a gente fala quando eu cobro num condomínio 7 e vem um cara e cobra 1.000. Você entendeu? Só que, como você disse, a gente está lidando com vidas. Então... E responsabilidade, ele tem responsabilidade nesse caso. Se meu pai ver o que eu vou falar agora, ele vai me chamar de comunista. Mas eu vou falar. Do tipo, as pessoas estão mais preocupadas com a economia, com o condomínio não aumentar. A economia, do que... o preço, o valor a qualquer custo, né? Exatamente. A economia a qualquer custo. Exatamente. Que é uma economia porca Isso. mesmo. Entendeu? O bom e o ótimo tem uma diferença, né? Não dá para você querer comparar o bom com o excelente. Então, a gente tem que começar a pensar nisso. E agora, essa questão que você trouxe dos elevadores, a gente também tem que trazer o ponto, né? O contraponto dos usuários, dos passageiros. Perfeito. Porque muitos deles não têm noção de que ali, sim, é um veículo de transporte, que é um veículo imprescindível, inclusive, principalmente nas questões de acessibilidade. Porque a gente tem que trazer o tema acessibilidade agora em tudo que a gente for falar. Aquela palestra que a gente fez, que a gente maravilhosa, assistiu, maravilhosa, né? muito maravilhosa. boa. Nós participamos de um evento da ABIC, que um dos palestrantes foi sobre acessibilidade. Desculpa te cortar, mas eu achei ótimo. Mas foi incrível. E ele falou, na verdade, aquilo que ninguém quer ouvir. Você olha e você fala, cara, eu sou um idiota, né? Não, a gente é alienados. Ainda bem que os véus vão caindo, né? Mas os passageiros são de grande valia e importância, por quê? Porque o que acontece hoje? Se é um problema de responsabilidade do condomínio, o condomínio paga, todos pagam. Quando é uma questão de responsabilidade do morador, a exemplo das infiltrações de água, de alagamentos de unidades privativas que vão para os elevadores, a responsabilidade é do morador. Eu entendo que os síndicos devem trazer a conscientização de que essas questões podem acontecer e que todos ali vão ter que pagar o preço. E o preço, nesse caso, não é o dinheiro, porque a unidade é que vai pagar. Mas e o tempo? E o dissabor? E o cara que mora no 25º andar e que vai ter que descer de escadas? E a pessoa com acessibilidade que tem que descer de escada ou carregada no colo, porque os elevadores ali, muitas vezes, estão obstaculizados, obstruídos. E os vandalismos que acontecem dentro das cabinas, que as câmeras de monitoramento pegam com crianças que ficam lá enfiando os dedões e os pais fingindo demência. Sim, porque os pais, infelizmente, estão fingindo demência dentro dos condomínios. E quando o cara fica preso e ele não quer esperar o socorro, e ele simplesmente... Não, o pior não é nem chamar, ele mesmo já arromba a porta. Eu tive um condomínio assim, 7 pessoas dentro da cabina. O funcionário claramente disse, gente, tomem cuidado com os interfones para que estejam sempre funcionando quando o passageiro estiver preso. Claramente disse, já foi chamado socorro, tem o tempo certo da empresa. Um cara dando espertalhão, fortão, foi lá e fez o quê? Arrebentou a porta para que os 7 saíssem. Os 7 eram quem? Visitantes de uma unidade privativa. A mulher quer pagar?
Não. Não, ela acha que... ainda inventou que o porteiro que disse, arrombem a porta se quiser sair. Nunca o porteiro disse isso, né? Eu acho importante só... Eu vou fazer um parêntese nessa sua fala, Van. A gente já fez um programa sobre elevador, eu falei sobre isso, eu vou falar de novo, porque isso é muito importante. O que pode acontecer nesse caso? O elevador, ele parou por um motivo que ninguém sabe qual foi. Pode ter sido falta de energia, mau funcionamento. Pode ter sido a peça, pode ter sido sobrepeso, pode ter sido uma oscilação, pode ter sido qualquer coisa, né? Só que nós estamos falando de um equipamento eletrônico, né? E mecânico. Isso, exato. Mecânico e eletrônico, A pessoa abre a porta forçadamente. Porque quando o bombeiro, ele simplesmente desliga o elevador e arromba a porta. É isso que o bombeiro faz, porque o bombeiro não tem conhecimento técnico. Às vezes, alguns podem ter, mas o que o bombeiro faz é desligar o elevador e arrombar a porta. Ele desliga, só me permita fazer uma ressalva. O bombeiro tem um treinamento, não de colocar o equipamento para funcionar, mas ele desliga o elevador, trava o elevador Porque e é importante arromba a porta. travar. Isso. Mas é que o travamento é muito importante. O travamento é essencial. É nesse ponto que eu ia chegar. O bombeiro... A diferença. O técnico vai chegar, vai fazer as mesmas coisas e vai já partir para correção. O bombeiro não. Ele vai tirar a pessoa de lá de dentro. É uma emergência. Seja lá como for, mas ele vai fazer o desligamento e o travamento, que é importante. Essa pessoa que arrombou a porta, se o carro volta a funcionar enquanto ela está passando, ela vai ser cortada em dois. E aí, de quem é essa responsabilidade? Se esse ser humano abriu a porta e uma outra pessoa está passando e ele mata essa outra pessoa... E aí, quem que vai ser responsabilizado por isso? Isso é muito importante. Se você me permitir, eu vou reforçar aqui. Inclusive, pela lei, gente, pela lei, somente 2 pessoas podem abrir porta de elevador para resgatar pessoas lá dentro. Bombeiro militar, não pode ser bombeiro civil. Isso. Tem prédios, eu tenho prédio com bombeiro civil, ele não tem autorização para mexer no elevador. Não, e o técnico da empresa de manutenção. Somente essas 2 pessoas podem mexer e mais ninguém. E outra, não importa se o zelador tenha conhecimentos para isso, ele não pode abrir a porta do elevador. Se ele fizer isso em caso de acidente, ele está cometendo um crime. Exato, mas o que acontece quando você entra num condomínio novo, onde essa prática já acontece, e aí você manda um comunicado. Nunca aconteceu nada, imagina, o zelador, ele tá apropriado, ele tem a chave, ele pode fazer tudo isso. Não pode. Então, é importante a gente trazer essas informações, porque quantos condomínios eu assumi em que essa prática acontecia, e aí quando eu falei, não pode, o que aconteceu? Todo mundo se voltou contra mim. Ainda disseram assim, dá uma bica na canela dela. Então, vocês veem, tem uma falta de respeito. Porque todo mundo quer infringir a regra, mas ninguém quer ter o CPF lá na ninguém né? quer assumir. Aliás, isso que você falou, Vanessa, são 2 situações que, quando a gente pega um condomínio novo, são bastante recorrentes. Não que em todos aconteça isso. Primeira é, o zelador já conhece e sabe como fazer, né? A segunda, sabe o que é? Abastecimento de gerador. Sim. Não, o zelador vai lá no posto, pega um galão e deixa para abastecer. E pior é com carrinho de mão. Vai comprar, vai contratar uma entrega, é muito caro. Vai lá São e compra 2 coisas que eu diesel que não é o correto. Eu falo assim, olha... Eu fiz isso ontem numa reunião de moradores. É só com o pessoal habilitado, ponto final. Cheguei para os moradores e falei, olha, aqui agora os zeladores, os funcionários encarregados de torre, lá tem encarregados de torre, eles não estão autorizados a buscar o combustível para o gerador no carrinho de mão atravessando aqui a avenida. Não, mas o pior é que... Aí eles... Não, mas quem que vai fazer isso? Nós temos empresas especializadas que fazem o abastecimento. Assim, eu sei que é um parênteses que a gente tá falando de elevador, mas é diferente o diesel que a empresa te traz do diesel que você compra no posto. E as pessoas não conseguem entender isso. Aí estraga o equipamento. Uma vez, não tem muito tempo, nós estávamos numa entrevista, inclusive. E é uma senhora que era síndica antes do síndico atual, que era profissional, veio... Porque ele gastou não sei quanto de diesel? Eu gastava 1/3. Mas a senhora chamava... Não, eu ia no coisa e comprava. Provavelmente a senhora estava comprando o diesel errado. E assim, a questão dos bombeiros.
e do técnico, se for possível aguardar o técnico, é o melhor para a vida do elevador. E os custos também. Porque o bombeiro, como a Van falou, tá preocupado em retirar as pessoas de lá de dentro, tá? O técnico vai fazer isso de uma forma que vai danificar menos o elevador. Ou não danificar. Não danifica. Né? Porque ele já sabe exatamente os procedimentos. O bombeiro vai danificar, ele vai mandar marreta. Acho que é interessante a gente colocar também, como a Van falou, da questão da educação. Eu não sei se... Pelo menos eu sempre tive medo de avião e medo de elevador, né? Mas eu me lembro, quando eu era pequena, que os meninos maiores... Que a gente ficava muito lá embaixo, todo mundo. Era a turma né? Da bagunça. E os meninos maiores, quando subia todo mundo junto no elevador, eles pulavam no elevador para pessoas que tinham medo, como eu, ficarem apavoradas, entendeu? Então, você imagina dentro de um elevador 5, 6, 7, 8 crianças e metade disso pulando, né? Lembrando que as crianças isso. têm idade para ficarem nos elevadores sozinhas. Tem regras da BNT, tem as leis da municipalidade, mas, em regra, menores de 11 anos devem estar acompanhadas ali dos seus pais. Isso não é frescura, né, Van? Porque... Não, imagina sozinho, se um adulto passar mal. Então, para um elevador, uma criança de 10 anos não vai ter discernimento para saber o que fazer. Agora ainda o alarme é baixo, mas na época que a gente era criança, vocês devem lembrar que o alarme era lá no alto. E aí eu, por exemplo, não alcançava. O Rogério provavelmente alcançava, mas eu não conseguia chegar no alarme. A gente que é filé mignon, a gente acaba sendo... É isso, gente. Assim, a gente quis... Tá acabando o tempo, a gente quis trazer essa questão do elevador, porque aconteceu esse fato desagradável com o Carlos, no prédio que o Carlos mora. Não foi no condomínio que ele administra, no condomínio que ele mora. E a gente acha... E é muito importante. É um assunto muito importante. Isso é um tema que o síndico tem que ficar em cima, porque, como todo mundo bem falou aqui, isso envolve vidas, né? Se o elevador estiver mal cuidado, estiver mal dimensionado, estiver com excesso de carga, você põe pessoas em risco. Se isso não é fiscalizado, você vai ser responsabilizado. Sim. Né? Não tem conversa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa em 4K. O diretor ficar me pedindo aqui para falar. Eu já tenho essa cara estragada. Ainda em 4K piorou mais ainda. A gente se vê semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.